Fala galera, tudo beleza? Bom, vim aí então continuar com a série de segurança, tá? Uma série aí que a gente tá aprendendo muito, eu principalmente tô aprendendo muito. E espero que vocês também. Primeiro eu gostaria que vocês dessem uma olhada aí no meu canal, tá? Esse aqui é o meu canal no YouTube, tá? Tem vários vídeos aí sobre vários assuntos, principalmente nos últimos anos. Agora eu tô... nos últimos tempos, tá? Eu tô puxando bastante para Linux, mas também tem alguns vídeos de alguns programas Windows, tá? Mas cara, aqui é um conselho meu, sai desse Windows, meu. Usa Linux. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. E se você quer realmente trocar para o Linux, tem esse curso aqui, que é um curso básico, tá? Mas é um curso muito massa, que vai te ajudar muito, que vai te dar uma boa base para começar no Linux. E também eu tenho um de segurança, que daí já é mais avançado, que daí já é o que a gente está fazendo agora, né? Tá? Então se inscreva aí, eu agradeço muito se você se inscrever, e muito obrigado já aos que já se inscreveram, que comentam, que me ajudam aí a melhorar o meu trabalho, tá? Vocês podem ver esse vídeo aqui, que foi o último que eu fiz. Eu fiz o de segurança, daí o 2 de segurança, e fiz esse aqui, cara, com o retrô. O que é isso, mano? Se você não olhou o vídeo, é isso aqui, ó. É um terminal velho, das antigas, meu. E você pode mudar aqui, ó, dar um setting nele aqui, ó, e mudar, ó, pra qual você quer, meu. Ó, tem até uns IBM daqueles bem antigão, tá? Que era mesmo só linha de texto, tá? Então é um terminal, ele funciona tudo, tá tudo bem certinho, tá? Eu fiz um scriptzinho aí pra quando eu passasse o mouse aqui do lado, ele abrisse, cara. E é muito massa. Mas enfim, vamos para nossa videoaula, né? Bom, então hoje eu vou falar sobre uma coisa muito sensível mesmo, que depois de autenticação é realmente o segundo passo da segurança, que é protegendo arquivos e diretórios, tá? Não adianta você autenticar, não, usuário é usuário, é isso aí mesmo, se esse usuário ele pode entrar no sistema, logar, ele é o usuário mesmo, mas ele pode fazer a mesma coisa que um administrador poderia fazer. Ele pode executar qualquer arquivo, ele pode baixar e ver qualquer coisa, ele pode entrar em qualquer pasta do sistema. Isso não tá certo, tá? Então a gente precisa mesmo ver isso e arrumar esses arquivos e diretórios, proteger eles, tá? Então um aspecto importante da segurança, como eu já falei, né, é com certeza proteger arquivos e diretórios. Você faz isso, deixa eu tirar a música aqui que está me atrapalhando. Você faz isso através de propriedades das configurações, de permissões que controlam quem pode ler, salvar e executar. Então o Linux ele trabalha nessas três pilares, vamos dizer assim, do arquivo, tá? Um arquivo ele pode ser lido, né, visto, salvar ele, tá, e executar, sendo o executar o mais sensível, tá, mas também os três trabalham juntos. Então o Linux trabalha com isso aí. Quem pode ler esse arquivo, quem pode salvar um arquivo nessa pasta, quem pode executar esse arquivo. Então ele trabalha com isso, com esses três pilarezinhos, tá? E dentro disso abre toda essa gama de configuração. Então a segurança de arquivo padrão de um Linux é controlada através das seguintes então configurações, que é propriedade do usuário. O usuário pode ler, pode salvar e pode executar. Do grupo, o grupo de usuários tal pode ler, pode salvar, pode executar esse arquivo, tá? E aí permissões do proprietário, que é o proprietário do arquivo daí, tá? O que o proprietário desse arquivo pode fazer, tá? Então visualizando configurações de propriedade, eu vou fazer aqui no meu Ubuntu, que fica mais nítido aí para vocês, tá? Então eu vou dar um ls. Primeiro eu vou dar um sudo -s para entrar como root. Tudo isso aí eu explico naquele cursinho Linux, tá? Se vocês quiserem entrar lá. Eu já estou dentro da minha pasta pessoal, pelo que me parece. Eu vou dar um ls-l. Bom, o que apareceu aqui? O ls lista e tal. Eu não vou falar isso de novo, que eu já falei no cursinho lá. Se você não sabe o que é isso,
Você vai lá pro cursinho, olha as videoaulas de lá e depois você vem pra cá, tá? Então, o que acontece aqui, tá? Vocês veem que tem várias letras aqui no começo, tem um 2 aqui nessa tabela, tem linhares, números, setembro. O que é isso aqui, velho? Bom, o ls list, né, como vocês sabem, então isso aqui é o que tem dentro da minha pasta home, tá? Home Linhares, claro. Eu tô com o usuário Linhares, tá? Logado como Linhares. Então eu tenho a minha área de trabalho, tudo que está em azul é pasta, o que está na cor padrão é arquivos, tá? Então esses arquivos, eles têm todas essas propriedades aqui, tá? Com que o menos L ele está mostrando. Então a área de trabalho, tá? Isso aqui, ó, isso aqui são as permissões do arquivo, tá? Não se preocupe, a gente vai entender isso aqui detalhadamente logo à frente. Isso aqui é o usuário proprietário desse arquivo aqui, tá? Que no caso é o Linhares. Esse aqui é o grupo, tá? Que é proprietário desse arquivo, que no caso é o Linhares também, tá? É o grupo de usuários. Isso aqui, se eu não me engano, é o tamanho do arquivo, não tenho certeza. Isso aqui é quando ele foi alterado pela última vez. Então foi alterado a última vez dia 9 de setembro às 22h32, tá? Tudo só desse arquivo aqui, tá? Então essas aqui são as propriedades que a gente pode ver pelo comando ls-l, tá? Então ali, o primeiro grupo de caracteres escreve as permissões do arquivo, tá? O usuário e os outros mostram o usuário e o grupo que tem propriedade deste arquivo, tá? Então, alterando propriedades, tá? Então propriedades é isso aqui, ó, tá? Não tem a ver com ler, salvar e executar. Tem a ver com quem é proprietário do arquivo, tá? Então, ó, você pode determinar a propriedade do usuário ou do grupo com o comando chown, chown, tá? Eu vou falar, o nome dele é chown, tá? Mas não é, em inglês a pronúncia é diferente, mas foda-se essa pronúncia. Então, o chown aqui, o que ele faz? Ele muda os proprietários aqui do arquivo, tá? Aqui ele muda o proprietário do usuário, então o usuário Linhares, tá? Então, vamos tentar mudar a propriedade desse arquivo aqui. Ó, o proprietário, vocês veem, é o root, tá? Então eu vou botar chown Linhares, nome do usuário e nome do arquivo. Eu vou botar essa pasta aqui, vamos ver se funciona. Vou dar um enter. Ó, eu vou dar um ls-l de novo. O que aconteceu aqui? Ó, vocês veem, ó, que o usuário proprietário desse arquivo já mudou. Ele não é mais o root, ele é o Linhares, tá? Mas o grupo de usuários não mudou. Por quê? Porque o chown, ele muda o proprietário, o usuário proprietário do arquivo. Mas para me mudar o grupo proprietário do arquivo, eu uso outro comando, cara. Eu uso o chgrp. Acho que é isso? É isso mesmo. Então, eu vou mudar. Eu vou mudar o nome do grupo Linhares também. E eu vou dar propriedades para ele nesse arquivo aqui. Vou dar um Enter. Vou dar um Ctrl L para limpar. E ó, vocês já veem que mudou. O proprietário agora do arquivo é o Linhares. E o grupo proprietário do arquivo é o Linhares. Então, tá? Isso aqui é para mudar propriedade do arquivo. Agora a gente vai entender as permissões do arquivo, que são isso aqui, ó. Que aí sim trabalha com ler, salvar e executar. Mas o que são essas letras aqui, meu? O que são essas letras aqui? Bom, já vou explicar. Tá? Dentro dessas três coisas, ler, salvar e executar, se vocês verem essas letras aqui, tá? Ó, o que significa? Ele vai mandar um comando encontrando, ó. Cada um desse ler, salvar e executar recebe uma letra. Então o ler é a letra R, o salvar é a letra W e o executar é a letra X.
Ah, agora vocês já estão entendendo já o que é as letrinhas ali? Calma, tem mais, tá? Então, para utilizar o comando de formação... Então, eu viajo. E o comando que a gente utiliza para mudar as permissões do arquivo se chama chmod, tá? Este é o comando. Mas vamos voltar aqui. Então, é o chmod, tá? Esse é para mudar as permissões do arquivo, tá? Então, o chmod, ele trabalha, digamos se eu quisesse mudar as permissões desse arquivo aqui, ó, as permissões dele são essas e o arquivo é esse aqui, tá? Eu teria que pegar isso aqui, eu teria que pegar isso aqui, entender o que significa isso aqui e criar uma nova permissão, que seria, sei lá, rxw x w, e aí colocaria o downloads. Mas o que acontece? O chmod, ele tem um jeito mais fácil de se fazer isso, tá? Então, outra maneira de especificar uma configuração de permissão é através de uma sequência de números de 3 dígitos. Então o chmod, ele trabalha então com um jeito mais fácil, que são números de 3 dígitos. E o que são 3 dígitos? 1 dígito, 2 dígitos, 3 dígitos. 1 dígito, 2 dígitos, 3 dígitos, né? Então o número inteiro, e ele tem 1, 2, 3 dígitos. Então ele trabalha com esses 3 dígitos. Em uma listagem detalhada, as permissões para ler, salvar e executar. Para usuário, grupo e outros aparece como sequência. Então, né? Mas como eu sei qual que são esses 3 dígitos, então a gente vai trabalhar com as letrinhas ali. Então, eu já falei, né, que cada letra recebe uma ação, vamos dizer assim. Então o R vai receber ler. Calma, galera, tô tentando especificar bem para não ficar nada confuso. O W vai salvar e o X vai executar. Mas cada letra também recebe... deixa eu ver se... Viajei. Cada letra também recebe... Cada letra também recebe um número. Então o R, ele vai receber 4, tá? Sempre assim. O W vai receber 2. E o Z, o X, né, vai receber 1. Então tá. A letra recebe uma ação e agora ela recebe um número também. Então, vamos ver aqui. Digamos que eu tenha isso aqui. Então, para mim saber qual é quais são as permissões em 3 dígitos desse arquivo com essa configuração aqui, o que eu faço? Eu pego as letras de 3 em 3, tá? Vou pegar, então, ali eu tenho R, o D tu ignora, tá? O D não é para agora. RWX, tá? O R traço X, opa, eu botei um ponto, traço X, que seria aqui, tá? E eu pegaria o R traço X. O que eu faria com isso aqui? Bom, eu já sei que cada... Ai, caralho. Eu já sei que cada letra recebe um número, então o que eu faria? Ó, o R4, o W2 e o X1, né? Outros 3. O R4, o traço recebe sempre 0 e o X1. Outra, o R4, ali o traço 0 e o X1. Isso aqui vai dar quanto? 4 mais 2, 6 mais 1, 7. 4 mais 1, 5. 4 mais 1, 5. Então, para o chmod, a permissão deste arquivo com essa aqui, ó,
é 755. Entenderam? Conseguiram compreender? Eu vou dar um ls-l de novo. Vou pegar o arquivo, que eu acho que é esse aqui, né, que eu peguei. rwx. É esse aqui que eu peguei, né? Então, ele recebe 755, tá? A permissão dele é 755. Então, ele tem permissão de ler. O usuário tem permissão de ler ele. O usuário tem permissão de salvar ele. O usuário tem permissão de executar ele. Aqui, ó, o grupo tem permissão de ler. Não tem permissão de salvar. Por quê? Porque o traço quer dizer que não tem. Então, ele não tem permissão. Então, ó, e executar. E os outros, e os demais, e as outras pessoas, elas têm permissão de ler, não tem de novo permissão de salvar, mas tem permissão de executar. Conseguiram compreender isso? Eu vou dar mais um exemplo para não ficar confuso. Eu vou pegar um outro aqui, esse aqui, ó, tá? Esse aqui o usuário não tem permissão, o usuário tem permissão de ler, o usuário tem permissão de salvar, mas não tem de executar. O usuário tem permissão de o grupo tem permissão de ler, não tem permissão de salvar nem de executar. E os outros têm permissão apenas de ler. Qual seria a continha que eu faria ali? Então, eu vou pegar ele. Isso aqui ficaria em que número, galera? Ficaria, ó, R4, W2, ficaria 6. Aí os traços são 0, né? O R é 4, então ficaria 4. E ali o R é 4 de novo e os traços são 0. Então esse aqui é 664, tá? Esse arquivo aqui recebe a configuração 664, tá? Mas e se eu quiser passar ele para a configuração 755? Para que ele fique igual aquele outro. Como eu faria? Simples, eu faria chmod 755. Eu quero que ele tenha aquelas permissões, o mesmo permissão desse arquivo aqui, tá? Quero que o usuário tenha essas permissões, quero... Então você vai decorando, é bem barbadinha, tá? Então eu usaria 755 e colocaria ele. Da onde eu peguei 664 é esse aqui, né? Então eu pegaria esses exemplos aqui desktop. Daria um enter. Agora, se eu listar de novo, vocês irão ver o seguinte. Pronto. Vocês irão ver que o exemplos desktop está em verde. O que quer dizer? Por que ele ficou em verde? Ó, ele mudou as configurações dele. Agora as minhas configurações são 755, as mesmas configurações desse arquivo aqui, vocês podem ver. E por que ele ficou verde de repente? O que aconteceu? Eu disse agora para ele que o meu usuário pode também executar ele. Antes, se lembra que o 664 o usuário não podia executar? Então agora, se eu quiser dar um ponto barra e executar esse arquivo aqui, eu posso. Por quê? Porque ele tem permissão agora de executar. Antes ele não tinha. Ele não tinha X antes na configuração dele. Então vocês já sabem que a 664 ela não dá permissão de executar. Ela dá permissão apenas de ler e salvar. Então, eu quero agora que todo mundo, que o usuário só possa ler e salvar e que os outros só possam ler. O que eu faço? Qual é a configuração que eu uso? 664. Entenderam isso? Isso é barbada, galera. É só você botar na sua mentezinha, fazer aquela continha rapidinho ali e é babau, tá? Barbada mesmo, tá? Se ficarem com dúvidas, se não entenderam, se tá confuso pra vocês, sei que pode parecer confuso pra quem tá entrando no Linux agora, tá? Me perguntem aí embaixo, eu vou responder. Se precisar, eu vou criar um arquivo aí e botar pra vocês fazer download, tá? Mas é barbada. O chmod é barbada, mas é muito funcional. Você usa muito ele, tá? Outro jeito de configurar o chmod. Eu vou pegar um arquivo aqui. Tinha que ser um executável, velho. Eu vou voltar então exemplos para 664, tá? Eu vou voltar ele para 664. Então ele não vai mais ter permissão de executar. Vou dar 664. Ó, se eu der um ls-l,
Ó, vocês podem ver que ele não tá mais em verde, ele não pode mais ser executado. Mas e se eu quiser só mandar ele executar, só dar mais essa permissão para ele, sem ter que botar números, sem ter, o que eu faço? Eu dou um chmod e eu dou um mais x. Então, ele vai poder ler, salvar, e agora eu vou incluir um x nele. Então ele vai poder executar. Eu vou dar um mais um x e vou pegar ele aqui, ó. Eu daria um enter. Vou dar um ls-l. E ó, o que eu fiz? Eu adicionei uma letra nele. Então agora sim ele pode também executar. Esse usuário pode executar ele. Viram como é barbada? É barbada, galera. É barbada, tá? Espero que tenham entendido, tá? Isso aqui é questão de LPI, tá? LPI, que é a certificação Linux e tal, tá? Então, beleza. Vamos passar para outra fase, tá? Você entendeu isso aqui? Vamos passar para outra fase. Configuração de permissão padrão. Tá, mas é toda essa configuração, toda essa loucura. Mas qual é a configuração se eu quiser criar um arquivo novo? Eu vou criar um arquivo novo. Eu vou dar um vim, vou criar um arquivo e vou dar um enter. Ah, vim não tá instalado, caralho. Vou dar um nano então. Nano, enter. Vou escrever oi. Vou dar um Ctrl para gravar, Ctrl X para sair. Vou dar um ls, -l. E ó, eu tenho um arquivo eu aqui. Esse arquivo é de propriedade do root e do grupo root. Por quê? Porque eu estou como root e criei ele. Eu criei ele. Mas se eu quiser mudar quem é o proprietário, vocês já aprenderam, né? Então o que eu tenho? Eu tenho permissão de ler e de salvar ele. Os outros só tem de ler, tá? Então, tá beleza. É isso aí, tá? Se os outros quiserem editar ele, eles não conseguem, porque esse é meu arquivo, tá? Eu e pronto, tá? Beleza. Então, é isso aí. Então, ele criou aqui esse arquivo em qual configuração? Ele criou na 644. Antes eu falei 664, né? Desculpem, é 644. Então ele criou na 644. Mas por quê? Ó, qual a permissão de que um arquivo tem quando você, um programa, cria um novo arquivo? A resposta está na máscara de criação de arquivo, que pode se ver pelo comando umask. Então a gente vai ver o comando umask. Ó, apareceu um 0022. O que é isso? A gente já vai saber. Se eu abrir uma nova aba, deixa eu aumentar aqui, que daí fica bem legal para vocês verem, tá? Aqui eu tô como root, sou usuário root, eu dei um mask e ó, deu 022, tá? Se eu vier com meu Linhares, então, vou dar um mask também, meu mask deve ser 022. Opa, meu mask não é meu 0022, é 0002. Mas o que isso significa? Ó, você verá um número com a máscara de criação de arquivo atual, criação padrão. A configuração padrão é diferente para o usuário root e outros usuários. Então a gente já viu ali que, né, é diferente, ó. Para o root é 022 e para os outros usuários é 002. E tem mais um zero na frente aí, vocês entenderam, né? Para ver o efeito desta máscara de criação de arquivo e para interpretar seu significado, então a gente vai seguir estes testes, tá? Primeiro, ó, a gente vai fazer agora, faça aí, se você tá no Linux, faça, tá? Vai dando pausa no vídeo e vai fazendo. Primeiro a gente vai criar um arquivo novo, a gente vai dar um touch junk file. Não precisa da junk file, tá? Cria um arquivo aí com qualquer nome. Então eu criei um novo arquivo, tá? Eu vou dar uma digitar ls-l. Vocês vão ver aqui que o junk file, ele é root, e ó, ele tá com chmod 644, tá? Beleza. Tô sabendo, ó, ele tá criando todos com 644, tá? Então, faço o cálculo do rx, então subtrai, ó, então 644. Então subtraia sempre do chmod, você subtrai 666. Quanto vai ficar aqui? Quanto vai ficar? 0, 0, 2.
Aí tá o mask, ó. Ah, mas pera aí, eu não entendi ainda. Então vamos criar outro arquivo. Vamos criar agora ele com o usuário Linhares, tá? Vai ser Eugênio. Não, vai ser EuJ. Bom, criei o arquivo. Vou dar um ls-l. Vou ver aqui, ó. O EuJ. Ele é Linhares, grupo Linhares. Que permissão ele está criando? Ele está criando 664. Diferente já. Então, eu vou 664 ele está criando. Se eu tirar sempre, se eu tirar 666, se eu tirar a marca da besta dele, quanto fica? Né? Quanto fica? 0002. Tá aí, um mask trabalhando e você nem sabia, cara. Então sempre se subtrai, né? 666. Ó, para mudar o mask, então. Ah, não quero mais que essa porra fique assim. Vamos mudar isso aí. Ó, descubra quais as configurações de permissão você quer para novos arquivos. Então, eu quero... Peraí. Se você quer os novos arquivos sejam lidos e salvos somente pelo proprietário e mais ninguém, usa-se chmod 600, tá? Então, eu quero só que o proprietário possa ler e salvar. Então, o chmod disso é 600, tá? Por quê? Porque qual que seria, ó, proprietário, ler e salvar, o resto ficaria traço, então seria 600, tá? Ó, ficaria 600. Subtraia o valor. Eu vou tirar então desses 600 666. Ops, 6. Quanto ficaria? Ó, 066. Então, se eu quiser que por padrão o Linhares sempre crie arquivos do chmod 600, eu vou mudar o mask dele para 066. E como eu faço isso? Utilize o comando mask para configurar a máscara de criação de arquivo. Eu vou dar aqui no Linhares o mask 0066. Vou dar um enter. Vou ver o mask dele 066. O que eu faço agora? Vou criar um arquivo novo de novo. Vou dar um touch. Vou criar agora sim. Deu. ls -l. O agora sim, cadê? Agora sim. Qual é a permissão dele? Qual é? 600. Cara, isso é demais, meu. Linux é demais, cara. Linux é demais. Eu amo Linux. E aí, ó, barbada. Você aprendeu a mudar o chmod padrão. Todo arquivo criado agora pelo usuário Linhares vai ser chmod 600, que quer dizer que o proprietário só pode ler e salvar, não pode executar. Pronto. Barbada. Ai, nossa, meu. E aqui fala um pouco do setuid também. Ó, só mais uma diquinha, tá? O mask padrão 022 é bom para a segurança do sistema, pois se traduz em arquivo que tem permissão de leitura e gravação para o proprietário e apenas permissão de leitura para outras pessoas, tá? Então o 022 está tranquilo, você pode colocar tranquilo aí para os seus usuários, tá? Verificando permissão para determinar o ID de um usuário. Outra configuração de permissão que pode ser um risco à segurança é chamada setUserID ou setUID, tá? É chamada assim, ó. Aplica-se a arquivos executáveis. Quando a permissão setUID está habilitada, o arquivo é executado sobre a ID do usuário do dono do arquivo. Ou seja, se um programa é de propriedade do root e a permissão setUID está habilitada, não importa quem execute, ele rodará sempre como root. Isso é um risco para a segurança. Você pode encontrar todos os programas setUID com um simples comando. Então, mas quais estão ativos? Então, eu vou dar um find
Bah, esse comando é um comando padrão, tá? Então, se vocês quiserem, vocês podem escrever ele aí, tá? Que vocês vão precisar dele. Type F traço pern mais 4.000 na verdade, traço print. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Fim de predicado desconhecido, pern. Ah, é M, cara, eu botei M. Ó, agora ele vai começar a listar todos os meus arquivos, ó. Ah, meu, eu rodei o... Ah, caralho. Eu rodei o comando como Linhares. Por isso que ele tá dando permissão negada aqui, ó. Vamos fechar o Linhares. Tchau, Linhares, pra ti. Vamos rodar aqui como root. O que mais? Ó, botei N de novo. Então, ó, ele tá listando todos, tá? Aqui o setWid tá como ligado. Como é que eu vou trabalhar com isso aqui, galera? Ó. Então, ó, então todos esses arquivos aqui, eu vou dar um ls -l num desses arquivos. Vamos dar nesse bin aqui, ping 6, tá? Deixa eu limpar isso aqui. Ó, vocês vão ver que o ping 6 modificado, maio, propriedade do grupo root, do usuário root. Se vocês verem aqui nas permissões, ele tem um S aqui, ó, tá? Então o que quer dizer isso? Quer dizer que o setWid dele está ligado. Então, se ele for executado por outro proprietário, por outro usuário, ele vai rodar como root também. Ele vai rodar só como root, tá? Então, como eu trabalho com esse setWid aqui? Eu vou dar esse comando e vou ver se tem algum arquivo aqui com esse setWid habilitado que é meio suspeito, tá? Porque você não vai tirar esse setWid desses programas aqui, porque eles são do sistema e eles precisam disso habilitado para rodar no sistema, tá? Mas se tiver um programa aqui que ele tá rodando com setWid habilitado e você não sabe de onde ele vem, você acha que ele é um arquivo malicioso, aí você, né, exclui ele, tá? Então, galera, a aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado, principalmente. Espero que vocês tenham aprendido. Espero que tenha ficado claro pra vocês, tá? Então, se você gostou, se inscreve aí no canal, dá um joinha, tá? Uma força que você dá pra mim aí. Eu não ganho nada com isso aqui, mas eu faço por prazer, porque eu gosto de aprender e eu gosto de ensinar também. Adoro ensinar. Então, valeu, falou, até a próxima.